Bom dia! Começa agora mais uma edição ao vivo e a cores pelo sancatvjornalismo.com. Hoje, dia 26 de setembro do ano 23, exatamente 9 horas mais 1 minuto. E vamos ao pensamento do dia. Toda conquista já foi uma tentativa. Olha só que bonito. Toda conquista já foi uma tentativa. E vamos então às principais manchetes que movimentaram a polícia de ontem para hoje. Hoje é o Dia Nacional do Surdo. CB300 e Nissan colidiram em cruzamento no centro de São Carlos. Condenado por homicídio lá em Maceió, foi capturado no Parque Itaipu. Vereadores de Dourado criam férias, 13º e também plano de saúde. Ladrão foi pego furtando cabos no Jardim Cruzeiro do Sul. E assaltante foi pego lá no Parque Itaipu. Mãe ficou com a cozinha destruída ao fazer bolo para a filha. Menino de 11 anos morre com suspeita de dengue. Tudo isso e muito mais você vai ficar sabendo agora aqui no sancatvjornalismo.com. 9 horas mais 3 minutos do dia 26 de setembro do ano 23. E vamos então falar que hoje é o dia do surdo. Esta data promove a conscientização sobre os desafios enfrentados pelos surdos, incluindo a luta pela igualdade de direitos, acessibilidade e reconhecimento de sua língua e cultura, ou seja, a língua de sinais. Também uma oportunidade para celebrar as conquistas e contribuições dos surdos para a sociedade. Apoie e reconheça a comunidade surda de todo o Brasil. Então, os sinais é a famosa Libra, né? Então tá aí. Bom, hoje começou um pouco errado as coisas, né? Perdi hora, eu já estava no ar e conversando aqui com a Vilceli, traz pão de queijo, traz não sei o que lá. Eu já estava no ar e não havia percebido. Mas tudo isso acontece quando você trabalha ao vivo, tá certo? E nós já temos aqui as pessoas se comunicando. E vamos saber quem são elas. Nós temos Bom Dia Aguiar. Está dizendo a Laudiceia Rocha, a podóloga. Bom dia, Mendes Aguiar. Deus ilumine o nosso dia com muita sabedoria. Valeu, Laudiceia. Grande abraço para você. Luiz Roberto Ciassi. Bom dia, Aguiar. Ótima, abençoada terça-feira a todos. Abraços. E temos também a Mara Cassonato Castanheiro. Alô, Mara Cassonato Castanheiro. Ele está dizendo, bom dia, meu amigo Mendes Aguiar, ótima terça-feira a todos. Retribuímos com a mesma intenção, tá bom, Mara? Grande abraço. E vamos lá, vamos voltar na caixa de entrada e falar que uma CB300 e um Nissan colidiram no cruzamento na área central de São Carlos. Mas foi na tarde de ontem, segunda-feira, dia 25, um motoqueiro sofreu um acidente de trânsito em um cruzamento no centro de São Carlos. De acordo com informações, o motoqueiro trafegava com uma CB300R de cor amarela, ano 10, pela rua 9 de julho. E quando estava cruzando a rua Conde do Pinhal, a motorista de um Nissan, ano 22, placas de Brasília, avançou o sinal de pare, provocando o acidente. O motoqueiro disse que tentou a frenagem, porém a moto deslizou na famosa faixa de pedestre. Até quando isso vai acontecer? Ele, ao frenar a moto, ela derrapou na faixa de pedestre, provocando a colisão e também a sua queda. O piloto, com suspeita de fratura na bacia, foi socorrido pelos bombeiros e encaminhado à Santa Casa de Misericórdia de São Carlos. Está aí a produção mostrando a imagem. A foto é do Jean Guilherme, do jornal Primeira Página. Valeu, Jean Guilherme, grande abraço. Obrigado por ceder a foto.
e vamos tomar água, né? Porque a coisa tá feia, a coisa tá preta. Tá aí a produção mostrando a CB 300R, amarelinha, que ao ver que o Nissan invadiu a preferencial, ele frenou, mas nessa frenagem ele derrapou na faixa de pedestre. Essa faixa branca que vocês estão vendo aí. Não conseguiu parar a moto, aí a coisa ficou pior ainda. Ele foi de encontro ao Nissan e bateu no Nissan, foi ao chão com suspeita de fratura no quadril. Então vamos voltar à caixa de entrada. E vamos falar que um condenado por homicídio lá em Maceió foi capturado no Parque Itaipu. Foi na manhã de ontem, segunda-feira, dia 25, um homicida de 37 anos, procurado pela Justiça de Maceió, Alagoas, foi capturado por policiais militares em uma obra no condomínio residencial Parque Itaipu, ali na rodovia SP-215, na cidade de São Carlos. A prisão aconteceu por volta das 7 horas mais 20 minutos, depois que uma denúncia anônima ao Copom, que é o Centro de Operações da Polícia Militar, informava que um sujeito foragido da Justiça estava trabalhando em uma chácara lá no Parque Itaipu. Diante das informações, o denunciado, depois de ser localizado, foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária. Será que ele foi recolhido à lata de sardinha? Vamos saber da produção se ele foi ou não recolhido à lata de sardinha. E depois de recolhido à lata de sardinha, ele deverá ser recambiado para Maceió, onde estava cumprindo pena, e na saidinha ele vazou no capim gordura e nunca mais voltou. Então vamos voltar à caixa de entrada, vamos abrir a caixa de entrada e falar para você que são 9 horas mais 8 minutos. Hoje, dia 26 de setembro, está acabando o mês. E vamos até Dourado. Alô, Dourado! Dourado de lá ou Dourado de cá? Dourado dos dois lados, né? Grande cidade. Dourado. Já fui lá várias vezes. Abraço ao pessoal de Dourado. Mas Dourado, com 8 mil habitantes, não paga plano de saúde aos servidores. Mas os vereadores de Dourado estão sendo criticados pelos munícipes que estão inconformados com os benefícios aprovados em seus salários. Ou seja, eles criaram férias, 13º e também o plano de saúde. Será que pode? Será que não pode? Mas vamos saber. No dia 6 desse mês, mês de setembro, eles aprovaram a resolução 0223, que reajusta seus proventos em mais de 40%. E torna obrigatório o pagamento do 13º salário, férias proporcionais e plano de saúde, que passa a vigorar na próxima legislatura. Após a aprovação imediata dos benefícios, as críticas ganharam a boca dos eleitores, que teve uma repercussão negativa nas redes sociais. Mesmo com a revolta popular, a presidente do Legislativo, Rita Maria Buzá, do PL, resistiu e não recuou, ou seja, não voltou atrás. De acordo com as informações, os vereadores receberam o texto da resolução minuto antes do início da sessão, e somente um vereador disse não aos demais. Os parlamentares de Dourado criaram o 13º salário, férias, plano de saúde. E o mais curioso, como eu disse anteriormente, os funcionários, os munícipes, ou servidores, melhor dizendo, os servidores da Prefeitura Municipal de Dourado não gozam desse privilégio. Ou seja, nem plano de saúde eles têm. Uma cidade com 8 mil habitantes. É mole pro gato? E o povão cresceu, né? O povão ficou de cabelo em pé. Também não é para menos, né, gente? Vamos lá. Vamos falar para você que são 9 horas mais 11 minutos. Vamos voltar à caixa de entrada
deixar na ponta da agulha. O que nós vamos deixar na ponta da agulha? De um ladrão que foi pego furtando cabos no Jardim Cruzeiro do Sul. Furtando cabos de um poste. Mas antes nós vamos falar de coisa boa. E por falar em coisa boa é Casa de Carne Conquista. Carne assada sábado, domingo e também nos feriados. Ah, mas eu tô com fome, eu não queria comer carne. Eu queria comer arroz, feijão, macarrão, maionese, salpicão. Tem isso lá? É claro que tem. Casa de Carne Conquista tem tudo isso e um pouquinho mais. Mas tem carne junto com a comida? Tem carne junto com a comida, é claro que tem. Mas tem de segunda-feira? Tem. Tem de terça? Tem de segunda a segunda. Casa de Carne Conquista, Rua Professor Paulo Montserrat, 610, no Jardim R7. Olha o telefone para você fazer o seu pedido. 3368-7909. É isso aí. Aí você fala assim, mas eu posso ligar? Posso fazer a minha encomenda via telefone? O pessoal faz direitinho o meu pedido? Claro que faz. Quando você chega lá, tá embaladinho, quentinho, bonitinho. É só você levar para casa e degustar. Tá combinado? Sentiu fome, pensou Casa de Carne Conquista. Rua Professor Paulo Montserrat, 610, no Jardim R7, aqui na cidade de São Carlos. E vamos contar então que o ladrão foi pego furtando cabos no poste no Jardim Cruzeiro do Sul. Tá aí a produção mostrando a imagem. Foi por volta de 6 horas mais 20 minutos, ontem, portanto, um larápio de 37 anos foi detido por policiais militares depois de furtar cerca de 20 metros de cabo de um poste na rua Francisco Marigo, no Jardim Cruzeiro do Sul, aqui na cidade de São Carlos. Policiais militares, depois de receberem informações com as características do ladrão, conseguiu localizá-lo com a fiação subtraída do poste da CPFL. O ratão também foi reconhecido depois de furtar os cabos da torre de transmissão da Rádio São Carlos. Ou seja, anteriormente, ele havia furtado os cabos de transmissão da torre da Rádio São Carlos, que fica ali no Jardim R7, na Comendador Alfredo Maffei. Ele foi levado, ou melhor, ele foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária e permaneceu à disposição da Justiça. Não sei se ele foi autuado em flagrante, mas foi levado e permaneceu à disposição da Justiça, lá na Central de Polícia Judiciária. 9 horas mais 14 minutos. 9 horas mais 14 minutos, vamos voltar à caixa de entrada. E voltando à caixa de entrada, nós vamos voltar também no Parque Itaipu. 2 prisões foram efetuadas lá no Parque Itaipu. Um do homicida e agora de um assaltante que estava trabalhando em uma obra lá no Parque Itaipu. Mas foi na manhã de ontem também, segunda-feira, por volta de 9 horas mais 20 minutos, mais ou menos neste horário, uma denúncia anônima ao Centro de Operações da Polícia Militar resultou na prisão de um homem condenado por roubo, ou seja, assaltante. Com as características em mãos, o denunciado foi localizado em uma chácara lá no Parque Itaipu, na rodovia SP-215, aqui na cidade de São Carlos. O denunciado, ao ter a vida pregressa checada, constou em seu desfavor uma ordem de prisão por roubo. GG, de 32 anos, que cometeu o crime no ano 2010, foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária. Será que ele foi recolhido à lata de sardinha? Vamos saber da produção. Está aí a produção confirmando que realmente o rapaz, condenado por roubo, foi colocado na lata de sardinha. Falando para você que são 9 horas mais 16 minutos. 9 horas mais 16 minutos do dia 26 de setembro. O mês já está acabando. A primavera mais... A primavera não. A estação de inverno mais quente de todos os tempos. E a tendência é só aumentar a temperatura. Gado está morrendo, ou seja, os animais estão morrendo, os pássaros estão morrendo de tanto calor.
Você que tem o hábito de deixar a sua gaiola com o passarinho tomando sol, deixe o bichinho na sombra. Os frangos dos criadouros estão morrendo pelo excessivo calor. Os animais domésticos estão morrendo. Os animais que vivem soltos na natureza às vezes não encontram água. Então coloque uma vasilhinha de água aí na sua janela para os bichinhos beber, para os passarinhos tomarem água. Os animais estão morrendo. As pessoas estão morrendo. Está todo mundo morrendo. Por quê? O calor excessivo. Então vamos lá. Falamos do assaltante que foi pego no Parque Itaipu. Vamos voltar na caixa de entrada e vamos falar que... Coitada da mãe, né? Uma mãe lá de Ibaté, uma mãe de mais de 70 anos, ficou com a cozinha destruída ao estar fazendo um bolo para a filha que mora aqui na cidade de São Carlos, e foi fazer uma visita para a mamãe que mora lá em Ibaté, na rua Francisco Silva, no Jardim Mariana. A cozinha dela e a casa ficaram destruídas enquanto ela fazia o bolo para a filha. A produção está mostrando aí, você está vendo a janela totalmente destruída. O calor arrebentou a vidraça. Mas essa mãe de 75 anos, coitada, fazer um bolo para a filha, né? Filha saiu lá de São Carlos, fazer uma visita para nós aqui na cidade de Ibaté, e o prejuízo foi grande. A intenção foi boa, mas o prejuízo foi grande. Foi na manhã de domingo, dia 24, uma casa na rua Francisco Silva, no Jardim Mariana Ibaté, foi destruída pelo fogo. Segundo o boletim de ocorrência, o fogo começou na cozinha. Isso quando a mãe de 75 anos assava um bolo para a filha, como eu disse anteriormente, filha que mora aqui na cidade de São Carlos e foi passar o domingo com a mãe lá em Ibaté. Diante da circunstância, o bombeiro civil Genivaldo Ferreira, da Prefeitura Municipal de Ibaté, foi acionado e ele conseguiu evitar que a casa fosse totalmente engolida pelas chamas. Os bombeiros de São Carlos também foram acionados. Felizmente, quer dizer, ninguém ficou ferido, né? Mas a casa, o prejuízo foi de grandes proporções. Ainda bem que ninguém ficou lesionado, né? Mas para e pensa. A filha vai até a casa da mãe, a mãe fica feliz. Vou fazer um bolo para você, minha filha. E de repente tudo entra em chamas. É triste, né? E com esse calor, o fogo se propaga rapidamente. Então, você que costuma acender velas, pare com isso. Acenda a vela num lugar de segurança. Um lugar que não tenha nada que entre em combustão facilmente. Ou seja, em cima de uma pedra. Você coloca, às vezes, em cima da penteadeira, da cômoda. Em cima de um pires. A vela cai. Tudo está quente. Aí a vela cai em cima do móvel. Aquece, entra em combustão e tudo vai pelos ares. Não durma com o celular carregando a bateria. Desligue o celular. Retire ele da conexão. Ele provoca superaquecimento. A bateria pode explodir. E como eu disse, tudo está quente. Tudo está propenso para que o fogo tome conta. Tá bom? Vamos tomar bastante cuidado, principalmente nessa época. Então vamos lá, vamos voltar à caixa de entrada e saber qual é o próximo assunto. Nós vamos falar agora de um assunto hiper desagradável, muito desagradável. Vamos deixá-lo na pontinha da agulha, falando para você que são 9 horas mais 20 minutos. Para e pensa. A mãe perde o filho, um menino de 11 anos, com suspeita de dengue hemorrágica. Muito triste, né, gente? Muito triste. Mas antes, vamos falar da cozinha da Belinha. Alô, cozinha da Belinha. Prato feito. Passei lá ontem para filar uma boia
Gente, sem brincadeira nenhuma, eu deveria ter fotografado para mostrar para vocês. Uma fila enorme. Eu contei 12 pessoas na fila. Sem brincadeira nenhuma, não estou jogando confete, que ela não precisa disso. E ninguém que trabalha lá precisa de confete. Porque o pessoal que trabalha lá é um pessoal de responsabilidade, é um pessoal que realmente faz o melhor para atender você. Estava lá a Vilceli, a Isadora, o Pedrinho, o Tiago, a Belinha e a Cidinha. 6 pessoas. Aí eu entrei lá na cozinha, aquela fila. Fui lá, fiz o meu prato, peguei uma água com gás e sentei ali do lado de fora e fui tomar a minha refeição. Um monte de gente. Aproveita e coloca o cardápio na tela, produção, porque eu continuo sem celular. Levei o celular na Samsung ontem. Vamos ver o que vai acontecer. Vou ficar sabendo hoje do resultado. O tombo que eu levei com ele ontem no sábado, quando caí com a bicicleta, entortou. O celular ficou emborcado assim, ó. Fez aquela curvinha, não tanto como eu estou mostrando, né? Mas ele fez uma curva e tem que trocar a placa. Então vamos lá. A produção vai colocar aí. Então, voltando à Cozinha da Belinha, a Cozinha da Belinha fica ali na Vicente Pelicano, Avenida Vicente Pelicano, 212, no Jardim Castelo Branco. Olha o prato do dia hoje. Deixa eu virar para a esquerda aqui. Para a minha esquerda, né? O prato do dia hoje, na Cozinha da Belinha. Arroz, feijão, farofa, salada de alface, repolho refogado, adoro repolho refogado, frango assado, franguinho assado, é bom demais. E bistequinha suína acebolada. E ela colocou aqui assim, que delícia. Realmente uma delícia. Vamos repetir o prato do dia na Cozinha da Belinha hoje. Arroz, feijão, farofa, salada de alface, repolho refogado, frango assado e bistequinha suína acebolada. Que delícia. E tem ovos também à parte. Custa R$2 cada um. E no final ela está dizendo, bom apetite. Marmitas, ou melhor, Marmitex, tem Marmitex pequena, tem Marmitex média e tem Marmitex grande. Marmitex grande, toda separada. Então tem várias modalidades lá, tá bom? Onde fica? Fica ali na Avenida Vicente Pelicano, 212, no Jardim Castelo Branco, em São Paulo, quase esquina da Germano Fer Júnior, do lado do bar do Pedrinho ali, tá bom? Então vamos contar essa triste história do menino de 11 anos que morreu com suspeita de dengue hemorrágica. Foi na manhã de domingo, dia 24, por volta de 11 horas, um menino de 11 anos morreu depois de dar entrada na UPA do Santa Felícia, aqui na cidade de São Carlos. Conforme o boletim de ocorrência, na sexta-feira, dia 22, o menino que reside com a mãe lá em Ibaté sentiu tonturas, vomitou. E no sábado, dia 23, ou seja, no dia seguinte, ele foi encaminhado a um hospital particular aqui de São Carlos, onde foi medicado e liberado. Foi encaminhado ao hospital particular aqui da cidade de São Carlos, foi medicado e liberado. Foi encaminhado ao hospital particular aqui da cidade de São Carlos, medicado e liberado. Entenderam? A mãe, que reside em Ibaté, disse que, diante de novos relatos, decidiu procurar atendimento na UPA do Santa Felícia, onde, após dar entrada, o médico plantonista constatou que o garoto havia entrado em óbito. O corpo da criança foi encaminhado ao SVO, que é o Serviço de Verificação de Óbito, lá em Américo Brasiliense, ali ao lado de Araraquara, grudado em Araraquara, com suspeita da causa ter sido em decorrência da dengue. Nota da Prefeitura Municipal de São Carlos. A Secretaria Municipal de Saúde informa que no plantão de domingo, dia 24/9, às 11 horas, a equipe médica atendeu uma criança de 11 anos
que chegou na unidade de pronto atendimento na UPA do Santa Felícia, em Óbito. Segundo relatos da mãe, a criança foi atendida primeiro em Ibaté, lá onde residem. Depois em uma unidade particular, ou seja, numa instituição de saúde particular aqui na cidade de São Carlos. Foi medicado e liberado. Como permanecia com dores e aparente hemorragia, ou seja, sangrando pela boca, foi levado à UPA. Porém, chegou sem os sinais vitais. O corpo foi encaminhado ao serviço de verificação de óbito para saber a causa-morte. Também foi recolhido material e encaminhado ao Instituto Adolfo Lutz, lá na cidade de Ribeirão Preto, para verificar se a criança estava com alguma arbovirose, como dengue, zika ou chikungunya. Então foi levada no hospital, aplica um remedinho, tchau e benção, vai embora com Deus. Vocês entenderam o que eu quis dizer com tudo isso, né? Muito triste. O triste é pro pai e pra mãe, que perderam o filho de 11 anos assim, que ficou ruim na sexta-feira e no domingo, 11 horas da manhã, morreu. E foi levado a uma instituição de saúde particular. Interessante, ninguém viu nada. Dá uma aguinha com açúcar e sal aí, dá um soro fisiológico pra ele. Tá tudo bem. Tchau, vai com Deus, viu? Não tem nada não, viu, mãe? Então vamos lá. Vamos falar da Maria Aparecida Pinto. Alô, Maria! Cadê a Maria? Sai da lata, Maria! Maria trouxe para mim a semana passada torta não. É uma torta de frango. Cuscuz de frango. Ela trouxe. Uma delícia. Obrigado, Maria. Traz mais, viu? Pode trazer que a gente come. E vamos falar então, depois da torta da Maria, vamos falar de Mundial Autoelétrica. Mundial Autoelétrica 991788772 em Ribeirão Preto, na Rua Marques da Cruz 220. Falamos de Mundial Autoelétrica. Vamos falar agora da Itirapina Web Rádio. Alô, Itirapina. Alô, Peleto. O Peleto das 20 às 23 horas, todos os dias, sem parar um dia sequer, sem tirar folga, 100% flashback. Grande abraço, Peleto. Vamos lá, então. 9 horas mais 29 minutos. 9 horas mais 29 minutos. Nós vamos falar de que agora, produção? Tô voando mais que borboleta correndo... Opa, soluçou. Correndo atrás de morcego. A temperatura agora, precisamente neste momento. Ibaté, 31 graus. Tem uns mosquitinhos aqui, nessa época de calor, que fica zunindo no nariz, na boca, na orelha, no rosto. Falar a verdade, viu? Cortar a asa desses mosquitinhos. Então, a temperatura agora, em Ibaté, 31 graus. Alô, Itirapina, 31 graus. Alô, Araraquara, Morada do Sol, 30 graus. Rio Claro, 27, olha que diferença. Bastante diferente, né? 5 graus de diferença, 5 graus de diferença em relação... Não, eu estou misturando aqui. São Carlos está com 32 graus. São Carlos, vamos repetir então. São Carlos, 32 graus. Araraquara, 30 com 2 de diferença. Ibaté, 31 com 1 grau de diferença. Itirapina, 31 com 1 grau de diferença. E com relação a Rio Claro, está com 5 graus de diferença. Olha só que diferença gigante de uma cidade para outra. Por que será? Uma cidade separada aí com cerca de 50 quilômetros mais ou menos uma da outra, com 5 graus de diferença. Tá bom? Então vamos lá, produção. Vamos ao próximo assunto. E qual é o próximo assunto? O próximo assunto é a previsão do tempo. O firmamento hoje vai estar com bastante nuvens. Bastante.
com aumento de nuvens. À tarde, a previsão é de pancadas de chuva. Olha que maravilha. E à noite o céu vai estar aberto. Céu de brigadeiro. A temperatura máxima hoje, 39 graus. Pode atingir 39 graus. A temperatura mínima, 21 graus. A velocidade do vento está a 16 km por hora. A umidade relativa do ar, 15%. Ô, produção, você disse ontem em conversa que a temperatura de São Carlos excedeu os limites ontem. Você tem o número de graus que a temperatura atingiu São Carlos ontem ou não? Se tiver, escreve aí que a gente fala aqui. Eu não lembro exatamente quanto você falou que foi a previsão de São Carlos ontem. Nós demos uma previsão, mas parece-me que ela ultrapassou aquilo que a previsão havia previsto. Tá? Então vamos ver aqui. A produção vai mostrar. Está mostrando, ela está procurando, mas enquanto ela está procurando, nós vamos falar de que nós vamos falar? Tá aqui a previsão de quarta-feira. Enquanto ela procura, nós vamos falar da previsão de quarta-feira, que é amanhã. Chuva. Amanhã está na casa dos 7 milímetros. Pouquinha. Mas se cair esses 7 milímetros por cerca de 1 hora, mais ou menos, já vai estar bom demais. Meia hora direto de 7 milímetros vai estar bom demais. O céu com bastante nuvens. À tarde, pancadas de chuva. À noite, pancadas de chuva. Então chove amanhã à tarde, de acordo com a previsão. Chove à tarde e chove à noite também. A temperatura máxima 38 graus, a mínima 24, o vento 17 km por hora e a umidade relativa do ar está 14%, tá bom? Ô produção, mostra aí a de terça-feira. Eu não falei se vai chover hoje. Falei? Não lembro se eu falei. Eu tô meio borboleta hoje, tô voando para mais de metro. Previsão de chuva hoje, 4 milímetros, no período da tarde, tá bom? Então eu falei que realmente no período da tarde ia ter pancadas de chuva. À noite o tempo aberto. E no período da manhã o aumento de nuvens. E o número diz aqui que vai cair 4 milímetros de água. Tomara que caia mesmo, tá bom? Obrigado, produção. Então vamos lá. Qual é o próximo assunto, produção? Então eu acho que é os aniversariantes do dia. 9 horas mais 34 minutos. Vamos voltar aqui, vamos achar aqui os aniversariantes do dia. Cadê os aniversariantes do dia? Então vamos estar aqui os aniversariantes do dia. Vamos lá. Vamos ver quantas. Tem várias pessoas que estão fazendo aniversário hoje. Olha quantas pessoas. Então vamos lá. Hoje tá igual uva, cacho de uva. Tá cheinho. Já viu o cacho de uva? Eles ficam agregados assim, né? Ficam grudadinhos no outro assim, ó. Quem está aniversariando hoje? Noel Lima. Alô, Noel Lima, 46 anos. A Carolina Carvalho também está aniversariando hoje. A Cida Escatolin. Alô, Cida Escatolin, grande abraço para você. A Loren Lima. A Priscila Cardilli. Alô, Priscila Cardilli. Alessandro Cucuta. Ou não, Alessandro Cacuta. Alessandro Cacuta. Cacuta eu falei, hein? Alessandro Cacuta, grande abraço para você. Olha a cara do japonesinho ali. Olha o tamanho do bigode dele. Davi Correia. Alô, Davi Correia. Cidinha Rosa. E tem um nome, olha que nome diferente. Esmilim Rios. Alô, Esmilim Rios. Grande abraço para você. 39 anos. 39 primaveras. Jéssica Fernandes. Jéssica Fernanda, 31 anos. Grande abraço. Mauro Leiva, 42 anos. Héctor Bernardo. Alô, Héctor. 44 anos. Areia Cross. Areia Cross é um pessoal que faz trilha, né? Grande abraço para o pessoal. Areia Cross. Maicon Lima. Alô, Maicon Lima, 35 anos. Lúcia Dorta. Alô, Lúcia. E quem está aniversariando também hoje é o Vandão Oliveira. A Shirley Cristina Vicente. O Marquinhos Rosa. Alô, Marquinhos Rosa. Doutor Marquinhos Rosa, advogado. Grande abraço para você.
e o Dé Martini. E quem está aniversariando hoje também? O Paulo Nucci. Alô, Paulo Nucci. Paulo Nucci é o major. Comandou a companhia de polícia militar aqui na cidade de São Carlos por muitos anos. Major Nucci. Grande abraço ao Major Nucci. Está completando hoje 48 anos de idade. E continua aqui pela cidade de São Carlos, né, Major? Grande abraço ao Major Nucci, que foi capitão, comandante de companhia aqui na cidade de São Carlos por muitos anos. Tá bom? Então vamos lá. Vamos saber se tem mais alguém. Não, não tem mais ninguém. 9 horas mais 37 minutos. 9 horas mais 37 minutos. O que nós vamos falar? Nós vamos falar para a produção que eu pisei na bola hoje, né? Tava aberto e eu tô aqui conversando. Ah, você vai lá no supermercado? Ah, traz pão de queijo, não sei o que lá mais, né? A produção vai cortar aquilo lá. Tá bom, produção? Ó, perdi hora hoje, tô sem celular, não tem como despertar. Acordei era 8h40, se eu não me engano. Olhei no relógio aqui, deu um pulo da cama aqui. 8h40. Então vamos lá. Grande abraço para vocês, a gente volta amanhã com calor e tudo, se ele deixar. Fomos!